Olá, queridos, como vão vocês? Tudo bem? Tudo certinho? Tô com muita saudade das nossas aulas, muita saudade de vocês, da nossa sala de aula e ansiosa para ver tudo isso voltar, né? Como nós tínhamos antes, nossas aulas, nossos encontros. Hoje nós vamos para a terceira aula do módulo 7. Vejam vocês, logo a gente vai estar terminando a escola de princípios, né? Daqui até o final, com a aula de hoje, são só 10 aulas ainda. Então, são mais 10 encontros iguais a esse de hoje, né? Que nós teremos para finalizar essa escola de princípios. Hoje a gente vai continuar no módulo evangelismo. E o título da nossa aula é Esteja Preparado. Você está preparado? Preparado para quê? Vamos lá. Demora um pouquinho. Preparado para ser testemunha. Você está preparado? Olha só, o último versículo que está nesse slide diz assim: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Itapema, Tijucas e vizinhanças, né? Até os confins da terra. Jesus disse isso antes de ser assunto ao céu. Ele falou isso para as pessoas que estavam ouvindo, cerca de 300 pessoas que estavam ouvindo, né, vendo ele ser assunto ao céu. Ele disse que essas pessoas seriam testemunhas, que contariam o que estavam vendo naquele momento, e os discípulos dele contariam o que viveram com ele todos aqueles 3 anos e pouco que caminharam com ele aqui na terra. Paulo fala em 2 Coríntios que nós somos uma carta. Nós somos como uma carta escrita pelo Senhor, que é conhecida e lida por todos os homens. Creia em mim, querido. A partir do momento em que nos declaramos cristãos, crentes, né? Nos tornamos como uma vitrine. As pessoas nos olham, nos observam, querem saber como reagimos diante de algumas circunstâncias. Esse tempo que nós estamos vivendo, de quarentena, é um tempo para testemunhar a respeito das coisas que o Senhor tem feito. É um tempo para testemunhar as boas novas de Cristo. É um tempo para transparecer Cristo em nossas vidas, né? Lá em João está escrito assim, ó, e vós também testemunhareis, ou seja, nós que não vivemos, né, no tempo em que Jesus, não convivemos com ele, também testemunharemos. Então somos, como Paulo diz, cartas vivas, cartas escritas por eles, pelo Senhor, pelos apóstolos, né? Pelo próprio Jesus e por toda a sua obra. A Bíblia diz, lá em Lucas 24, que nós somos testemunhas dessas coisas. Que coisas? As coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quantos de nós podem contar milagres? Quantos de nós podem contar coisas maravilhosas que o Senhor fez na nossa vida? Todos nós temos coisas para contar. Todos nós temos testemunhos, livramentos para contar todos os dias. E nós podemos contar isso para as pessoas que estão hoje necessitadas, né? Toda essa situação que estamos vivendo, toda essa circunstância que o coronavírus impôs ao mundo, né? Foi por consentimento do Senhor. O Senhor consentiu que essas coisas acontecessem. E como ele consentiu,
Nós, que somos a luz do mundo e o sal da terra, temos que testemunhar as boas novas de Cristo. É o nosso estilo de vida que dá testemunho, né? As nossas atitudes, as nossas decisões que demonstram Cristo em nossa vida. Falar da graça de Cristo, falar da salvação, falar do sangue vertido na cruz pode ser muito espantoso para as pessoas que não conhecem Jesus da forma como a gente conhece. Mas com jeitinho, né? Podemos contar como o Senhor Jesus nos redimiu, como Ele nos conquistou, como um dia nosso coração se tornou um coração arrependido e pôde receber do Senhor o perdão e a salvação. Veja, somos instrumentos de Deus para reacender a esperança no coração das pessoas aflitas, para ajudar essas pessoas, para encaminhá-las na fé, na confiança do Senhor Jesus. É através da nossa história de vida, do nosso testemunho, que nós podemos assegurar a todas as pessoas que o Senhor Jesus nos amou e por isso Ele se entregou naquela cruz e derramou o seu sangue por nós. Podemos dizer que somos perdoados. Não importa o pecado, né? Não importa o tamanho do pecado. Se ele é por nós considerado grave ou não, né? Grande ou pequeno, terrível ou não, né? Nós podemos assegurar a essas pessoas que o perdão está disponível para elas também. Por quê? Porque o Senhor amou o mundo. Está escrito, né? Porque Deus amou o mundo. A gente está falando desse versículo todas as aulas. Ele apareceu na primeira aula, apareceu na segunda e olha ele aqui de novo, na terceira aula. E eu gosto de dizer sempre que tal maneira foi essa com que o Senhor Deus nos amou. Que maneira foi essa? Que tamanho tem esse amor, né? Que Ele deu seu Filho para que todo aquele que crer no seu Filho, crer na sua morte, na sua ressurreição, não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe, um versículo que chamou muita atenção, eu ainda não era convertida, eu frequentava a igreja católica, né? E embaixo de uma daquelas imagens de um homem, né? Carregando uma cruz como se fosse Jesus, estava escrito assim: vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Eu olhei para essas palavras e disse assim: nossa, eu estou precisando tanto desse descanso. Naquele dia, naquele momento, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, porque eu queria chegar até Ele e deixar com Ele as minhas cargas. As minhas cargas eram muito pesadas e eu queria deixar com Ele. Se você ler os outros versículos, né? Esse é o versículo 28 do capítulo 11 de Mateus. Se você continuar a ler, você vai ver que ele diz assim, que é para tomar sobre nós o jugo dele, a carga dele. Porque a carga dele, o jugo do Senhor Jesus, é leve e suave. Queridos, naquela época eu não sabia o que era isso. Eu só sabia o que era peso, o que era sofrimento e o que era dor. Naquela época eu queria aquele descanso que estava escrito ali. Eu vos darei descanso. Naquele momento em que eu fiz a minha oração, desejando ter esse descanso, essa paz do Senhor Jesus, eu entreguei a minha vida a Ele. E o Senhor, daquele momento em diante, foi
mudando a minha vida, foi transformando a minha vida. 20 e tantos anos já se passaram, né? E eu vivo o refrigério de Deus. O Senhor tem me dado esse descanso a cada dia. A palavra diz também lá em Apocalipse 22:17: quem sentir sede, venha. Todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Esse versículo me faz lembrar daquela mulher samaritana sentada lá no poço conversando com Jesus, né? Ele diz assim para ela: dá-me água. E ela diz assim: nossa, você, um judeu, está me pedindo água, né? Como um homem fala com uma mulher? Naquela época era um absurdo, né? Era proibido até. Mas ela vai e tira água, e aí ele diz assim: se você bebesse dessa água que eu tenho, Jesus fala assim para ela, da água que eu posso te dar, jamais sentirás sede. Ela desejou ardentemente aquela água e ela recebeu de graça, né? Numa conversa cara a cara com Jesus, ela recebeu de graça a água da vida. Foi lá para sua aldeia, lá para sua região, lá para o seu bairro, lá para sua rua, falou para todo mundo: olha, encontrei um homem que conhece toda a minha vida, disse ela. E não demorou muito tempo, ela voltou com uma pequena multidão que também desejava receber a água da vida do próprio Senhor Jesus. Esse dia, Senhor, queridos, esse dia é um dia que as pessoas têm muita sede. Esses dias que vivemos agora são dias que as pessoas desejam receber de graça a água da vida. É um dia, é um tempo de mostrarmos, de sermos testemunhas de Cristo. É um tempo em que as pessoas que nos observam possam ver Cristo em nossas vidas, Cristo nos abençoando, Cristo nos guardando, Cristo nos dando alegria em meio a tribulações, nos dando refrigério em meio a dificuldades, nos dando bem-estar em meio à doença. É um tempo de testemunharmos. Falamos do amor de Deus, né? Esse amor que o Senhor coloca no nosso coração em relação às pessoas que estão à nossa volta, que nos circulam. Agora vamos falar do seu perdão e do seu acolhimento. A palavra diz lá em Provérbios 28, pois quem camufla as suas faltas jamais alcançará sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Quando testemunhamos para alguém a respeito das boas novas de Cristo, essa pessoa deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É bom que a gente também fale a respeito do arrependimento, porque o arrependimento vai tornar a conversão verdadeira. Então precisamos levar a ela esse desejo, o desejo de se arrepender. É isso que esse versículo está falando. Não podemos camuflar as faltas como se elas simplesmente foram apagadas, né? Muitas delas serão simplesmente apagadas, mas algumas delas precisam ser reconhecidas, confessadas e abandonadas. É claro que isso tudo deve ser levado à pessoa que está ouvindo do Evangelho com muito cuidado, né? Com muita delicadeza, com muita sensibilidade da parte de quem está levando as boas novas, né? Porque quem reconhece, confessa e abandona, diz esse versículo,
recebe toda a compaixão de Deus. É o que a gente deseja para essa pessoa, que ela receba toda a compaixão de Deus. Veja o que diz em 1 João 1,19. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Também, lá em João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o excluirei. Algumas versões dizem assim, de maneira alguma lançarei fora. Veja, se o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração para falar das boas novas de Jesus, para falar do Evangelho para o seu vizinho, para o seu amigo, para aquela pessoa no seu trabalho, ou para aquela outra pessoa que você encontrou na rua, no comércio, no supermercado, não sei, né? O Senhor sabe. É uma pessoa que o Pai está dando a Jesus. Essa pessoa deve ouvir do Evangelho. Se você não falar, outra pessoa será levantada para falar. Mas, lembre-se, nós vimos na aula passada, o Senhor vai cobrar de nós essa vida. Então, esteja atento ao que o Espírito Santo vai falar ao seu ouvido, ao seu coração, na sua mente. Né? Fale, testemunhe, mostre o seu estilo de vida, demonstra Jesus. Lá em Romanos 10:9 está escrito a confissão, né? Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É isso que nós devemos levar às pessoas que estão ouvindo o Evangelho. Basta que façam a oração, né? Se confessares que Jesus é Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse Senhor, Jesus, que morreu na cruz, verteu seu sangue, perdoou todos os pecados. Amém, gente? E, para finalizar, algumas considerações a respeito dos testemunhos. Testemunhar é compartilhar as bênçãos recebidas do Senhor com outras pessoas, para que elas saibam o quanto Deus é tremendo e fazer com que desejem também partilhar seu reino. O testemunho permite que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor e opera milagres e prodígios em favor do seu povo. As palavras comovem, né? Mexem com os sentimentos, mas os testemunhos arrastam multidões. Qual é o seu estilo de vida? O seu estilo de vida mostra Jesus? As suas decisões servem como testemunho de que você serve a um Deus que perdoa os pecados, que dá vida eterna, que tem a água da vida? Em Salmo 118, 17 está escrito: portanto não morrerei, mas vivo permanecerei para proclamar as obras do Senhor. Querido, você está vivo, né? Proclame as boas obras do Senhor. Esteja sempre pronto, sensível e disposto a falar da mensagem da salvação. Amado, coloque as suas mãos, os seus pés, a sua boca, a sua inteligência para falar a respeito das boas obras do Senhor. Coloque-se a serviço do nosso Deus. É tempo das pessoas ouvirem. As pessoas estão sedentas
desejosas por descanso, desejosas por refrigério, desejosas por milagres, por curas, por bênçãos. Há anseio em toda a criação pela salvação. Esteja pronto, Senhor. Esteja pronto, queridos. Estejam prontos para falar as boas novas de Cristo. Amém. Eu profetizo sobre a sua vida. Você é pai de multidões. Você é mãe de multidões. No domingo agora teremos o culto do amigo. Compartilhe o link que o pastor enviou com muitas pessoas, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você conhece, as suas amizades. Não importa, o Senhor sabe quais são os seus escolhidos. E os seus escolhidos vão participar do culto do amigo. Amém? Você é testemunha de Cristo. Você é uma carta viva. Viva conforme o que o Senhor escreveu a seu respeito. Amém? Uma boa semana a todos. Que o Senhor os abençoe muito.